Saúde Mais Cast, seu bem-estar ao pé do ouvido. Quando se fala em cadeira de rodas, muitas pessoas acreditam ser um assunto sobre locomoção e acessibilidade. Embora não estejam erradas, falar sobre cadeira de rodas é bem mais complexo do que parece. A cadeira de rodas promove a inclusão social, resgata a dignidade, proporciona a liberdade de ir e vir e garante qualidade de vida à pessoa com deficiência física. Com ela é possível se reinserir no mercado de trabalho, se dar a chance de oportunidades na vida amorosa e até praticar esportes. Eu sou o Décio Caramigo e ao meu lado tenho Douglas Scherer Sakaguchi, psicanalista e assessor técnico da área de saúde mental da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Neste episódio, vamos tratar a seguinte questão: como que a cadeira de rodas influencia na qualidade de vida da pessoa com deficiência física? Para falar sobre esse assunto, convidamos Natália Monteiro, que é terapeuta ocupacional da área da saúde da pessoa com deficiência da atenção básica da SMS. Começa agora mais um Saúde Mais Cast, o podcast da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. E aí, Douglas, como que você passou da semana passada para cá? Tudo na paz, tudo tranquilo. Isso é um prazer tê-lo novamente aqui. Natália, muito obrigado pela sua presença e gostaria que você já começasse respondendo essa pergunta para a gente: como que a cadeira de rodas influencia na qualidade de vida da pessoa com deficiência física? Certo. Então, obrigada pelo convite. Para a gente começar falando, né, um pouco sobre essa questão, é importante a gente pensar que cada ser é único, então, diante disso, a cadeira de rodas ela tem que ser um equipamento muito individualizado e muito personalizado. Então, as pessoas têm uma visão de que a cadeira de rodas é um item simples, né, uma coisa simples, que você vai até uma loja e você compra a cadeira de rodas como se você estivesse comprando qualquer outro acessório. E, na verdade, não. Então, para dar um exemplo muito simples, quando você vai numa loja comprar um sapato, por exemplo, você precisa comprar um sapato que seja do seu tamanho. Senão aquele sapato vai ficar ruim para você, ele vai te incomodar e você não vai querer utilizá-lo. A mesma coisa acontece com uma roupa que você não se identifica, a mesma coisa vai acontecer com qualquer outro objeto. A cadeira de rodas é exatamente assim. Então, precisa ter uma questão de identificação pela cadeira de rodas, mas também precisa ter uma avaliação bem criteriosa antes dela ser prescrita. Por quê? A cadeira, ela tem diversas medidas, diversos tamanhos, diversas cores, diversos modelos. Então, é um objeto que é muito individual, né? Então, a gente precisa levar em conta o que o indivíduo quer, porque tem um pouco disso também, né? Nós, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, a gente tem muito saber, né? A gente estuda para isso. E aí, às vezes, a gente acaba esquecendo de levar em consideração quem vai, de fato, utilizar aquele equipamento. Então, a gente saber ouvir, né, o que o nosso paciente quer, isso vai fazer muita diferença na hora da nossa avaliação. Então, a gente saber ouvir o que ele quer, entender o que ele espera daquilo, quais são as atividades que ele realiza. Então, assim, eu preciso pensar que a cadeira de rodas, ela vai estar 100% com o meu paciente, né? Então, ele vai para a escola com aquela cadeira de rodas, ele vai trabalhar, ele vai para o barzinho que ele sempre foi, ele vai para as festas que ele sempre foi, ele vai para a igreja. Então, eu preciso entender quais os ambientes que ele frequenta, né? Qual é o objetivo que ele quer da cadeira. É um paciente muito ativo, então, por exemplo, para pacientes muito ativos, a gente precisa pensar numa cadeira leve. Não adianta eu pensar numa cadeira com medida inadequada, pesada, né? Antigamente, a gente tinha muitas cadeiras de aço, que infelizmente a gente ainda vê bastante. Eu costumo fazer uma brincadeira, né? A gente fala assim, caramba, há anos atrás a gente via aqueles carros antigos, né? Completamente diferente dos carros que a gente vê hoje, modernos. E por que com a cadeira de rodas a gente continua vendo na rua pessoas com cadeiras de aço, né? Isso não deveria mais acontecer. Uma cadeira de aço, só para vocês entenderem aí, pesa em torno aí de 30, 40 quilos. Então, a gente pensar, né, que o indivíduo ele vai estar ali o dia inteiro numa cadeira que pesa 40 quilos, tocando essa cadeira para poder sair, trabalhar, etc., a gente vai causar aí uma lesão de ombro super importante, né? Uma cadeira pesada, o paciente ele não vai querer sair com aquela cadeira. Tem toda uma questão do peso, mas tem uma questão da estética, que é muito importante também. E aí, se ele não está satisfeito com aquilo, se a cadeira está inapropriada, a consequência disso é o abandono. E aí ele gera uma rejeição ao equipamento, né? Então, quando a gente pensa como que a cadeira influencia na qualidade de vida, a gente pensa que se a gente tem uma cadeira prescrita corretamente,
na medida correta, né, que ele vai ser independente nas atividades do dia a dia, a gente está dizendo que, consequentemente, ele vai poder fazer as atividades que ele sempre fez, ele vai poder sair, namorar, trabalhar, passear, ir no parque, né? Então, a cadeira, a gente precisa pensar nisso, ela está diretamente ligada à qualidade de vida. Então, ela vai influenciar positivamente ou negativamente se ela não for bem prescrita e bem avaliada por um terapeuta que seja especializado mesmo. Nossa, vários conceitos. isso que eu ia falar agora, Douglas. Ela trouxe muita coisa pra gente fazer. Eu vou tentar organizar meus pensamentos, assim, que ela foi soltando com uma simplicidade conceitos que me parecem muito complexos, assim, né? Mas a primeira coisa que me ficou, Natália, quando você estava dizendo, assim, você usou 2 vezes a palavra prescrita para cadeira, né? Quando você diz prescrita, é nesse sentido já das medidas, você consegue esmiuçar um pouquinho disso, assim, porque eu não saquei muito bem no sentido se é prescrita, tipo, cadeira de rodas, ou já é uma prescrita na singularidade, que você trouxe muito essa questão da singularidade na relação, né, com a cadeira. Como é que é essa prescrição? Exatamente, assim, ainda hoje, infelizmente, tem, vou até falar assim, questão de lojas, né, que acontece muito isso. O paciente chega, diz que quer uma cadeira, e aí tem lojas que simplesmente falam, eu tenho essa, acho que essa é boa para você, e toma, que daí tá completamente errado. E tem uma questão da prescrição, né? Que igual uma loja de bicicleta. Exatamente. Essa daqui vai ficar boa para você. Senta o paciente e pode ir embora. E tem uma questão da prescrição, né? Então, assim, uma coisa é a prescrição, que a gente fala que é a tomada de medidas e a escolha do equipamento. Mas a prescrição, ela é consequência da avaliação. Então, primeiro a gente precisa fazer uma avaliação do paciente, que a gente vai ver tanto a parte física quanto as partes cognitivas do paciente. A gente pergunta como é a casa do paciente, aonde ele vai usar essa cadeira. A gente pergunta, né, até o que eu acabei de falar, o que ele espera do equipamento. A gente pergunta na avaliação se ele já teve algum que ele não ficou satisfeito, porque tem muito disso. O paciente chega e fala, não, eu tenho uma cadeira atualmente e essa cadeira não é boa para mim por tal motivo. A gente tem que levar isso em consideração para eu não cometer o mesmo erro, inclusive, né? Então, a gente parte do princípio da avaliação. Feita a avaliação, aí a gente vai para a tomada de medidas, que daí a gente chama, né, de prescrição. Então, faz todas as medidas do paciente e junto com ele a gente define o equipamento. Eu tenho muito disso, assim, né, enquanto terapeuta, de ouvir o paciente e de, junto com ele, definir o equipamento que vai ser mais adequado. Então, a gente pergunta que cor que você quer da tua cadeira. Então, você entende que essa cadeira vai ser boa? Existem diversos modelos, tem cadeiras que fecham ao meio, que é um modelo que a gente fala que é cadeira em X. Tem cadeiras monoblocos, que são cadeiras de estrutura única, que o paciente acaba tendo mais praticidade para tocar. Então, assim, existem diversos modelos e junto com o paciente a gente faz essa prescrição, que daí são as medidas e a escolha do equipamento, mas sempre baseada na avaliação que a gente fez anteriormente. Desculpa, é um assunto que a gente entra só com o pezinho, né? Isso. A gente nunca foi muito a fundo. Mas você falou que a cadeira que é monobloco, ela é mais fácil de tocar. De tocar? Como Sim. assim tocar? É empurrar? Para o paciente ativo tocar, que é a autopropulsão, né, que a gente fala. Tá. Mas ela não dobra? Ela não fecha no meio, não. Por quê? Se a gente pensar que tudo que dobra tem mais peças. Sim. Então, isso acarreta peso na cadeira. Então, quando a gente pensa numa estrutura monobloco, que é um quadro único, né, o paciente até consegue transportar no carro, porque as rodas saem, isso na grande maioria das cadeiras as rodas saem. Então, ele consegue, por exemplo, no carro, colocar no banco do passageiro. Então, não dificulta o transporte, também é um mito isso. As pessoas falam que cadeiras monoblocos não tem como transportar. Tem sim, é super tranquilo. E para paciente ativo, a monobloco acaba sendo mais leve, porque tem menos peça, menos parafuso. Então, ele que vai fazer a autopropulsão, né, que é tocar o dia todo a cadeira, quanto menos peso, para ele, melhor. É a cadeira do esportista? A gente está falando dela? Mais ou menos. As cadeiras de esporte são monoblocos também, tá? Só que geralmente, gente, é um assunto muito complexo. Eu começo a falar que eu vou longe. Mas assim, cadeira de esportista, por exemplo, jogador de basquete, vocês já devem ter visto que tem aquela roda um pouquinho meio mais aberta. afastada. Isso. Que a gente chama de cambagem, né? Quanto mais aberta aquela roda, mais estabilidade a cadeira tem. Mas aquela cadeira, o cara que joga basquete, ele não vai conseguir ir no barzinho ou usar aquela cadeira dentro de casa, porque a cambagem aumenta a largura total da cadeira. Sim. Então aí entra a questão da acessibilidade e ele não vai conseguir utilizar. Mas a estrutura em si é monobloco.
Tá? Então a ideia de monobloco é a mesma, mas daí tem a monobloco que é para o cara usar no dia a dia, e a monobloco esportista que ele vai usar para o basquete, enfim, para outras atividades esportistas, principalmente pensando na questão da roda ali, que é mais aberta, né? Sim. Por conta da estabilidade. Não, e isso é bem legal, porque ela fez, né, no início da fala dela, uma relação de como qualquer outro objeto, tênis, né? E a cadeira também nesse sentido. Então, eu fiquei imaginando, é isso, né? Um objeto para praticar esportes, um objeto, então, vai se adequando às necessidades do sujeito, é isso, Exatamente isso. E todo mundo também tem essa visão, né? De que uma cadeira serve para fazer tudo. E não, entendeu? Eu posso ter uma cadeira que eu uso mais no meu trabalho. Tem pacientes que são mais ativos, que tem uma cadeira, né, que ele vai tocar, mas que ele também tem uma cadeira motorizada, que às vezes, dependendo da atividade para ele, vai ser melhor. Tem paciente que vai fazer o esporte, então ele tem outro tipo de cadeira. Então, esse conceito de que uma cadeira serve para tudo, não é verdade, né? É isso, a gente tem um tênis para correr, um tênis para sair. Eu ia falar do tênis agora. Entendeu? Um tênis para caminhada, outro tênis para uma trilha. Que bacana. É isso, assim, a gente sabe que, né, claro, dependendo da situação, é mais complicado o paciente ter 2, 3 cadeiras, mas esse é o ideal, né? Inclusive, só para tentar contextualizar, mesmo aqui no SUS, na prefeitura aqui em São Paulo, tem pacientes que têm cadeiras manuais e depois de um período ele recebe a motorizada, porque a gente avalia que ele precisa ter 2 tipos de cadeira diferente, né? Então, parte-se de uma avaliação, tem um período, né, para ele poder receber uma e depois receber a outra, mas que a gente entende que isso é super coerente e válido pro dia a dia dele. Claro, e a cadeira é dele. Ou volta pro SUS? Não, isso também não existe, tá? A partir do momento, né? É um mito, tá? Então, a partir do momento que ele recebeu a cadeira é dele. Se em algum momento ele entender que ele quer doar para outra pessoa, aquela cadeira não serve mais, não tem problema. Pela portaria do Ministério da Saúde, hoje, o paciente ele pode receber uma cadeira de rodas ou qualquer outro equipamento a cada 2 anos. Isso é uma determinação do Ministério. E aqui no município de São Paulo a gente segue isso. Mas a gente sabe, por exemplo, que tem doenças que são progressivas e que num prazo menor que 2 anos, muitas vezes ele vai precisar de um outro equipamento. E aí, de novo, a gente vai falar da avaliação. Então, se a gente avalia e entende que antes do prazo ele tem essa necessidade, a gente faz uma nova avaliação, uma nova prescrição, sem problema algum. Ô, Natália, assim como as relações, né, com objetos, assim, a gente pode também associar a escolha pela cadeira e essa construção toda como uma apresentação do sujeito, assim, como também vinculada à imagem dele, porque eu fico imaginando, de uma certa forma, a apresentação e como o sujeito chega nos ambientes, né? Então isso, de certa forma, também tem que estar ali construído, porque um dado momento você falou assim, eu construo muito com ele, no sentido ativo, porque também diz da minha imagem, também diz como eu me apresento o mundo. Sim. A gente pode fazer essa associação? Pode, assim? Isso é muito importante, inclusive, porque eu tenho vários amigos cadeirantes, inclusive, que eram meus pacientes e acabaram virando os meus amigos. Legal. E que eles falam assim, é muito ruim você chegar num lugar e a pessoa te olhar pela cadeira que você está usando. Então, eu tenho uma amiga minha, inclusive, ela diz assim, poxa, eu chego, me arrumo, tô super bonita, mas eu chego no lugar e eu tô com uma cadeira, que antes ela tinha uma cadeira que não era adequada para ela, e as pessoas olhavam a cadeira dela. Ela falava, ninguém viu o batom que eu tô usando, ninguém tá vendo o cabelo que eu arrumei, sabe? Então isso é muito importante. Quando o paciente chega, né, o usuário, o cadeirante, ele chega, ele quer ser visto por ele, e não pela cadeira que ele tá usando. E a cadeira, ela faz parte do corpo do cadeirante, né? A gente falou muito isso do objeto, mas a cadeira faz parte dele. Então a gente tem que ver a cadeira como se a cadeira estivesse vestindo ele mesmo, e não algo muito discrepante, sabe? Que você olha e fala, nossa, poxa, que cadeira enorme, ou nossa, que cadeira feia, antiga. Eles não querem isso, eles querem ser vistos por eles. Então a cadeira está muito associada à imagem. E por isso é tão importante, né? Sim, o Douglas, que fala, hein? Então. Porque eu pensei na hora, eu até fiquei meio emocionado aqui com isso, né? Algo tão simples pra gente, né? E que faz uma diferença enorme na vida de um cadeirante, né? E aí eu queria saber de você, já por conta, né, o Douglas, psicanalista, cuida da saúde mental das pessoas, como que um cadeirante trabalharia essa questão aí de que a cadeira chega antes dele? Então, acho que a Natália foi dando pistas assim também, né? Eu acho que é muito da singularidade também de cada sujeito, sabe? Da relação que ele estabeleceu com esse momento, com essa necessidade, assim.
acho que, de certa forma, boa parte do percurso foi a Natália que deu a bola aqui para nós. Assim, é construir com o sujeito. É o sujeito que vai dizer, essa cadeira serve para mim, essa cadeira não serve. E ela né, deu digamos, um tapa com lupa em nós, dizendo assim, mas a cadeira como objeto também, ok, mas também é parte do sujeito. Não esquecemos disso, né? No sentido de que eu acho que parte dessa construção já vai também construindo uma introjeção e o sujeito vai se identificando cada vez mais com aquilo e ficando à vontade com aquilo. Acho que essa é a grande questão, esse é o trabalho. Mas aí é muito na singularidade também. Eu acho que tem sujeitos que podem apresentar alguma forma de sofrimento, algum jeito de lidar, e outros, entende? Assim, é muito difícil massificar nesse sentido. É muito na singularidade, assim como a construção da cadeira, assim como essa construção. Entende? Então é muito de estar próximo com o sujeito. Que até ia provocar a Natália a falar disso. Ela falou assim, nós, teose, né? E assim, profissionais da saúde de uma forma geral, vamos colocar assim, do suposto saber, né? Tem muito isso. E a Natália também disse isso na fala inicial, né? Assim, mas é com o sujeito, é entender que ele é o proprietário da vida dele. Eu acho que isso já dá um outro lugar, né, Natália? Então, é tipo assim, você, da sua vida, quem sabe mais é você. Eu tenho um saber técnico que eu vou ter que me virar para moldar suas necessidades. É um pouco por aí. É um pouco isso. Não é? E assim, né, eu até, quando eu dou cursos, né, em relação a isso, sobre prescrição, sobre avaliação de cadeira de rodas, a gente já organizou alguns cursos aqui no município e eu faço isso também fora da secretaria, e assim, eu bato muito nessa tecla, né, de que o nosso saber não é soberano. E aí a gente peca muito nisso, né? Porque, não, mas eu estudei, eu sei sobre isso, cara, mas não é você que vai sentar na cadeira e vai usar ela o dia todo. Então eu acho que a gente entender que o nosso saber não é soberano, e aí entra a construção conjunta com o usuário, isso é o grande diferencial, para você conseguir ter sucesso na indicação do equipamento e ele conseguir usar a cadeira como algo que vai influenciar positivamente na qualidade de vida dele, entendeu? Então, né, se a gente pensa que a gente fala tanto de, poxa, retomada das atividades, né, autonomia, independência, que são termos que a gente usa, a gente não pode simplesmente falar os termos, mas não aplicar isso na realidade. E a gente só consegue aplicar isso se a gente tem a escuta, se a gente tem isso do saber soberano, não é real, né? Na verdade, o sucesso vai na construção conjunta. Acho que esse é o grande diferencial mesmo. Bom, a gente já está bem avançado aqui nos nossos minutos. A gente vai ter que... É um tema muito amplo. Nossa, e é delícia. Passa muito rápido. A gente está aprendendo muito aqui, inclusive. Agradeço já. Imagina, obrigada a você. Antes do fim, né, ela já recebe um agradecimento. Ô, Natália, quais são as principais dificuldades na vida de um cadeirante? Acho que quando a gente pensa em dificuldade, né, entra novamente na questão de uma cadeira mal prescrita, né, prescrita inadequadamente, e como isso vai afetar o dia a dia dele. Então, as principais dificuldades, geralmente, está muito associado também a um equipamento inadequado, tá? Não é só isso, mas geralmente sim. Então, por exemplo, se ele está num equipamento inadequado, ele vai ter dificuldade de se locomover, ele vai ter dificuldade, uma questão aí da acessibilidade, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente falou muito de barzinho, por exemplo, que eles querem frequentar. Tem barzinhos que não tem rampa de acesso ainda hoje, portas estreitas que a cadeira de rodas não entra. Então, se ele está com equipamento inadequado para ele, pensando em medida, ele já vai enfrentar esse problema. Ou não, pode ser que ele está com o equipamento adequado, mas ainda hoje tem essa questão de acessibilidade em restaurante, bares e tal, principalmente da largura de portas, falta de rampas. Isso a gente ainda vê bastante, tá? Eu diria que a grande dificuldade seria essa. E uma outra questão, que é o que eu escuto muito deles, assim, enquanto dificuldade, que é a questão do assistencialismo. Infelizmente, a gente ainda tem um pouco da visão, né, do assistencialismo mesmo, e até olhar para o cadeirante com uma forma de, poxa, coitado, o que será que aconteceu com ele? Nossa, ele deve ser muito infeliz porque ele está ali. Isso não é verdade, né? Acho que quem sabe da sua dor é você mesmo, e a gente não pode julgá-lo porque ele está numa cadeira, né? A gente nem conhece a história de vida dele. Conheço pessoas que falam, cara, parece clichê, mas hoje eu sou mais feliz na minha atual situação do que antes. Então, eu diria que essas são as principais dificuldades. Sim, até porque essa última fala aí de hoje eu sou mais feliz do que até era antes. Acho que a pessoa acaba descobrindo um potencial, assim, tamanho que ela nem tinha noção, né, Douglas? E é assim, né, a Natália está colocando o tempo todo, é isso, assim, o sujeito combativo desde o processo inicial. E eu acho que sim, assim, Décio, tem uma coisa que a gente fala muito na saúde mental, assim, né, que as crises, no sentido de crise, no sentido de intensidade, de modificação de uma perspectiva
que parecia estar transcorrendo, assim, né? A crise, ela tem essa marca da intensidade, que pode sim gerar muita dor, aí depende do sujeito e das suas inscrições, mas também há na crise, cara, diante dessa intensidade, uma possibilidade de reinvenção, redescoberta e possibilidade de potência em si. E isso também nos alimenta, isso também nos dá um outro lugar. Então, sim, tem os dois lados, sabe? Sim. E aí, de como de cada para sujeito, como isso marca, de como isso é inserido, né? De como isso é inscrito ali para aquele sujeito. Ô, Natália, você falou bastante aí sobre cadeira apropriada e tudo mais, mas tem alguma pessoa com deficiência física que vocês não recomendam o uso da cadeira? Não sei se, por exemplo, alguém obeso, sabe? Ou não? Não. Hoje a gente tem um mercado amplo, inclusive aqui na prefeitura a gente tem algumas empresas que fornecem a cadeira de rodas para a gente, e isso via tabela SUS, né, que é uma outra questão, baseado no Ministério da Saúde. Então a gente tem diversas empresas e cada empresa com um modelo específico. Então tem obesos que vão poder utilizar a cadeira, então tem uma cadeira que é um pouco mais específica para eles, né, que tem uma capacidade de peso maior, vai ter pessoas com deficiência física que tem um comprometimento maior, então vai precisar de mais suportes. A gente focou muito na cadeira de rodas em si, que tem diversos modelos, né? Mas às vezes tem paciente que vai precisar de mais suporte do que só a cadeira. Então, o paciente ele não consegue sentar só na cadeira, ele vai precisar da adequação postural, que daí é um outro tema, que são apoios de tronco, cintos, almofadas específicas para o caso dele. Então, quando a gente fala de algo personalizado, a cadeira de rodas, né, começa na cadeira, mas tem pacientes que vão precisar sempre de mais suportes. Tem pacientes, por exemplo, com feridas, que a gente vai acabar indicando almofadas específicas para a cicatrização da ferida. Então, é um assunto muito amplo, mas existem diversos modelos e às vezes só a cadeira não dá conta, a gente vai precisar de outros suportes. E para a gente finalizar já aí para os finalmente, como que uma indicação rápida e precoce de uma cadeira de rodas interfere na vida do paciente? Tá. Quando a gente pensa, né, numa avaliação, numa prescrição precoce, a gente está pensando em prevenir deformidades, principalmente quando a gente fala da pessoa com deficiência física, né? A gente vai prevenir aí uma escoliose, a gente pode prevenir uma questão de luxação de quadril. Então, quando a gente pensa nessa prescrição precoce, a gente está evitando deformidades que podem surgir aí ao longo da vida dele, principalmente por ele estar numa posição inadequada. Então, se desde cedo, né, chega um paciente para mim, uma criança, né, aí vamos supor com 2 anos de idade, por exemplo, eu avalio, ou até menos, eu já prescrevi cadeiras para crianças de 1 ano, eu avalio e vejo que ele precisa de um suporte corporal específico, e ele vai precisar de uma cadeira para minimamente se locomover ali no dia a dia dele, por que não prescrever? Né, acho que às vezes tem até uma resistência da família e isso vai ser trabalhado em terapia, é muito importante, e é muito importante sempre a atuação de uma equipe multi, né, que a gente fala, que não vai ser só a TO, nem a físio, mas a importância de ter um psicólogo junto, uma equipe ali bem fechada. Por quê? Se a gente pensa que uma criança com 1 ano, ela já está andando, né, por que se ela tem uma questão física, ela já não pode estar numa cadeira que vai dar essa possibilidade para ela? Então, o engatinhar, o rolar, o andar, fazem parte do desenvolvimento infantil. E isso influencia no desenvolvimento motor, mas também no desenvolvimento cognitivo. E como ele vai se relacionar com as outras crianças quando ele estiver na escola. Como ele vai poder ir atrás do brinquedo que ele quer. Então, quando a gente já inicia, né, essa prescrição precocemente, não só evitar deformidades, mas a gente dá essa independência que tanto a gente fala aqui, a gente dá a possibilidade da criança se desenvolver. Então isso é muito importante, né? E a gente fechar falando isso, a cadeira de rodas, ela faz parte do processo de reabilitação. Ela é um aliado ao processo de reabilitação. Então essa história de que a cadeira ela vai dificultar o desenvolvimento da criança, porque daí tem a questão dos pais em relação ao andar, a marcha, não, muitas vezes a cadeira acaba ajudando, porque a gente dá suporte corporal e a gente ajuda no desenvolvimento infantil. Então, na verdade, a gente entender que a cadeira é um aliado, ela faz parte do processo de reabilitação desde o início. Não, é sensacional, assim, porque a gente sai do micro, né, e falou muito do sujeito e do sujeito ativo, mas também, aí eu fico pensando como vai subir nas camadas, né, porque de fato tem uma coisa macro também, como ela falou da acessibilidade, dos bares, das instituições de uma forma geral. Então a gente parte muito do sujeito, mas não tem como não vincular ao macro e o que é construído também para o acesso a esse sujeito e para o sujeito na sua potência poder se desenvolver cada vez mais, né? E da criança, eu acho que
que foi exatamente isso, assim, porque vai influenciando a forma dela se relacionar, a forma dela buscar um objeto, isso eu vou fazendo várias descrições no sentido psíquico também, né, então é muito interessante, e é legal isso, né, assim, Décio, porque a cada momento que a gente vai aprendendo com o convidado aqui, a gente vai vendo que tem as fragmentações no sentido do específico saber que a Natália nos deu uma aula, por exemplo, de cadeira de rodas, e que bom que existe esse sujeito. Mas é exatamente isso, não adianta a Natália sozinha com o seu específico saber, né? E daí tá relacionado com outra coisa, porque daí ela falou de funcionalidade, aí a gente volta a pensar em trabalho, aí volta a pensar no acesso e na construção social. Então, que complexo, né, cara, essa coisa de cuidar de um humano, assim. Que complexo a gente tentar fazer essas amarras, assim, né? Mas é uma complexidade que a mim, pelo menos, encanta. Então, sensacional, assim, a Natália deu um show aqui hoje, uma aula pra nós aqui, gostei, né? Natália. Já agradeço você novamente. Obrigada a vocês. Espero que um dia você volte aqui para a gente bater mais um papo sobre cadeira de rodas ou qualquer outro assunto. Muito obrigado por você vir aqui no Saúde Mais Cast. Obrigada a vocês, né? Eu que agradeço. E só para finalizar, dizer que aqui no município a gente tem, tá, serviços de reabilitação, que são SERs, que fazem toda essa avaliação e prescrição. A gente tem terapeutas que são especializados no assunto. Hoje no município a gente tem 32 SERs, especificamente que atendem na reabilitação física são 30. Então a gente tem 30 serviços especializados que fazem esse trabalho individualizado que a gente citou aqui. Acho que isso é legal do pessoal conhecer também. A primeira consulta no SER é pela UBS? Exatamente, sempre o caminho é via UBS. Então o paciente chega na UBS e a gente sempre fala muito isso, né? A pessoa com deficiência, ela não é só do serviço de reabilitação, ela é do município todo. A porta de entrada é sempre a mesma. Então é a UBS e aí a UBS encaminha para o SER, que é o serviço de reabilitação. Show. Douglas? É isso, agradecer também. Perfeito. Saúde Mais Cast dessa semana fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um assunto interessante aí, né, Douglas? Isso aí. Saúde Mais Cast, seu bem-estar ao pé do ouvido.